E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Caetano, aula de física. Hoje nós vamos ver potência térmica. Assunto aí também simples, mas necessário para que vocês tenham continuidade no aprendizado sobre calorimetria. Nós estamos estudando calorimetria. Professor Caetano, foco na aprendizagem, escola MBM. Vamos iniciar nossa videoaula. Antes de iniciar, dá um like na videoaula ou então compartilha com o seu coleguinha, certo? Aula de potência térmica. Gente, potência térmica é a transmissão de energia térmica em determinado tempo. Então, potência térmica é um assunto simples. Você vê aqui a forma de potência térmica, simplesmente a razão aqui entre a quantidade de calorias e a variação de tempo. Então, a potência térmica é uma transmissão de energia térmica em determinado tempo, ou seja, a rapidez com que o calor é trocado entre dois corpos. Então, potência térmica é simplesmente essa divisão aqui entre essas duas grandezas, né? Quantidade de calor e variação de tempo. A unidade de potência térmica é o watt, certo? O watt, o que seria esse watt? É exatamente a divisão, né, entre a quantidade de calorias que pode ser medida ou deve ser medida em joule, tem que ser medida em joule, e o tempo ele tem que ser medido em segundos, certo? O tempo tem que ser medido em segundos e a quantidade de calorias em joule. Professor, mas a gente é acostumado a usar calorias. Sim, mas aí vai ter que ser transformado através de uma relaçãozinha simples. A gente vai ver isso agora no decorrer da aula, certo? Então, o que seria essa potência térmica? Você vê aqui, você está cozinhando aqui, vamos um exemplo aqui bem didático, né, para a gente compreender. Você aquecer aqui uma panela a um fogo baixo, certo? Essa é a situação A, né, em que você aquece uma panela do fogo baixo e essa mesma panela, né, a mesma quantidade de alimentos, sei lá, o que tiver dentro, pode ser só água, né? Vamos supor que essa panela só contenha água dentro dela, e essa mesma panela está numa situação em que você aquece ela num fogo mais alto, que a gente chama de fogo alto, né? Qual é das duas as situações, a situação A ou a situação B, qual das duas situações em que vai a água que está dentro da panela vai aquecer mais rápido? Obviamente que é na situação B. Por quê, professor? Porque a fonte que está fornecendo calor tem uma potência maior. Então, quanto maior a potência, maior o tempo aí de transmissão de calor. Então, voltando aqui, que é a potência térmica, é a transmissão térmica, certo? Que é a energia térmica ou a rapidez com que o calor é trocado entre dois corpos. Então, você vê aqui duas situações simples, né? Que você vê a diferença aqui pelo tamanho, né? Simples didaticamente, de potência entre duas fontes de calor que fornecem calor aí para esse exemplo simples que eu dei aí para você compreender. Bem, nós já vimos que potência é a quantidade de calorias, né, ou quantidade de calor, dividido pela variação de tempo. Aqui você tem um T, não é um teta, né? É um T, não é uma letra grega, é uma letra do alfabeto nosso, português, brasileiro. Então, você tem delta T, significa variação de tempo. Nas questões que nós vamos ver, o Watts, ele é representado simplesmente pela letra W. E muitas questões que você vê aí no Enem, vestibular, esse caloria, em vez de estar em joule, ela pode estar em a quantidade de calor, melhor dizendo, em vez de estar sendo medida em joule, ela pode estar sendo medida em calorias, certo? Se ela estiver sendo medida em calorias, você vai ter que transformar para joules. Às vezes, o tempo ele pode vir medido em minutos. Se tiver em minutos, você vai ter que transformar ele para segundos. Se também o tempo estiver em horas, você também vai ter que transformar em segundos. Enfim, para que seja dada a unidade de watt, você vai ter sempre que a quantidade de calor tem que ser em joule, certo? E o tempo vai sempre ter que estar em segundos. Isso é importante, né, para que você compreenda as questões e acerte os itens corretos das questões, certo? Muito bem, vocês acabaram de ver que potência é a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. Essa quantidade de calor, professor, esse Q aqui é aquele mesmo que a gente estudou lá em calor sensível, na outra videoaula, sim.
Esse Q aqui é esse mesmo Q do que macete, né? Esse Q aqui da potência é o mesmo Q do que macete, onde a gente calcula a quantidade de calor ou a quantidade de calorias. Essa fórmula do Q macete, que a gente carinhosamente chama de Q macete, que vai ajudar você a memorizar, certo? É a formulazinha do calor sensível. Lá na nossa videoaula sobre calor sensível, você viu aí em que nós estudamos como é que se calcula a quantidade de calorias do corpo. Tem que ter a massa, o calor específico e a variação de temperatura. No caso aqui, esse θ da letra grega, o θ da letra grega representa o T de temperatura, certo, gente? Observe que nas duas formas, você, no caso da potência, você tem o T do alfabeto, né, do alfabeto normal, no nosso alfabeto, enquanto que na forma do Q-macete você usa o θ para diferenciar. O θ, na física, variação delta θ, geralmente representa temperatura, e o ΔT geralmente representa tempo, certo? Variação de tempo. Então, fiquem ligados aí nas notações para fazer essa diferenciação, certo? Então, vamos aqui a um exemplo aqui de potência térmica. Nós temos 200 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius, ela deverá ser aquecida até atingir a temperatura de 80 graus Celsius, certo? Então, muito simples, né? Observe, você tem 200 gramas de água e vai aquecer ela de 20 até 80 graus Celsius. Isso deverá ser feito em 4 minutos. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que aquecer essa água em 4 minutos. Ela vai passar de 20 para 80 graus Celsius. Qual é a potência necessária para você alcançar esse resultado? Qual é a potência que vai ser necessária para alcançar esse resultado? Sendo que o calor específico, esse Czinho aqui lá da forma do Q-macete, já expliquei aqui, ó, aqui ele aqui, sendo que o calor específico é o calor específico. Professor, eu não sei o que é calor específico, eu não sei o que é Q-macete. Volta lá nos vídeos anteriores no meu canal, você vai ver uma aula chamada calor sensível. Vou deixar um cardzinho aqui em cima e você pode, através desse link, acessar essa aula, caso você não saiba o que é que significa essa formulazinha do Q-macete. Mas, para quem já viu, sendo que o C é o calor específico da água, e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, e sabendo também que 1 caloria é igual a 4 joules, certo? Essa relação é importante, as questões geralmente fornecem esse dado, para que você possa calcular a quantidade de calorias em joule. E aí, depois disso, vai conseguir encontrar o valor da potência, certo? Eu não estou entendendo, vamos lá. Então, você tem 200 gramas de água, você vai ferver ela, ou aquecer ela, melhor dizendo, de 20 para 80 graus Celsius em 4 minutos. Você quer saber qual é a potência necessária? Vamos usar aqui a fórmula da potência, né? Que é igual à quantidade de calorias, ou quantidade de calor, dividido pela variação do tempo. Só que é o seguinte, galera. Primeiro, nós vamos ter que achar a quantidade de calorias, certo? Porque na questão ele não dá a quantidade de calorias, só diz a temperatura da água, diz a massa, diz a variação da temperatura, mas ele não dá a quantidade de calorias. Então, para achar aqui essa quantidade de calorias, nós vamos usar o quê? Essa fórmula, a formulazinha do Q-macete, certo? Então, primeiro vamos encontrar a quantidade de calorias. Vamos aplicar a formulazinha. Depois que nós encontrar a quantidade de calorias, é que nós vamos aplicar a fórmula de potência, certo? Então, vamos aplicar aqui a fórmula do Q-macete. Quantidade de calorias, ou quantidade de calor, é igual a massa, né, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. A massa da água, a gente já viu, é 200 gramas, certo? Não está em quilos. Se professor, tivesse em quilograma, tinha que transformar em gramas? Sim, aí teria que se transformar em gramas. Mas, no caso, a massa já foi fornecida em gramas, então coloca aqui 200 gramas. Vezes 1, esse 1 é o calor específico da água, aqui ele é entregue aqui, ó, 1, que é o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial, 80 menos 20. 200 vezes 1 vezes 80 menos 20, 80 menos 20 é 60. 200 vezes 60 dá 1.200 calorias. Eu encontrei o valor da quantidade de calor em calorias. Só que a gente sabe que a formulazinha tem que ser em joule, então nós vamos ter que transformar. Como é que transforma? Você vai usar essa relação aqui, ó, que 1 caloria equivale a 4 joules. Então está em caloria, você tem que transformar em joule, você vai usar essa relaçãozinha aqui.
Como é que faz isso aí? Usa uma regra de 3 simples, ó. Uma caloria está para 4 joules, né? Uma caloria equivale a 4 joules. No caso aqui são 12.000, melhor dizendo, né? 200 vezes 60 dá 12.000. 12.000 calorias, desculpa aí o erro. Então, 200 vezes 60 dá 12.000. Então, 12.000 calorias equivale a quantos joules? Aqui você explica cruzado, como a gente é acostumado a fazer. Você vai aqui multiplicar cruzado, como a gente já sabe aqui, ó. Multiplica cruzado. Vamos ver como é que vai ficar aqui essa situação. X vezes 1 dá X. E 4 vezes 12.000 dá 4 vezes 12.000 dá 48.000 joules, certo? Aqui eu escrevi aqui joule, mas ele é só simplesmente simbolizado pelo CJ maiúsculo. 48.000 joules. Então, encontrei a quantidade de calorias em joule. Agora, eu tenho que resolver também a questão do tempo, porque a fórmula ela é quantidade de calorias ou quantidade de calor em joule e o tempo em segundos. Só que a questão me deu o tempo em quê? Em minutos, ó. 4 minutos. Eu tenho que transformar 4 minutos em segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 4 minutos tem quantos segundos? Aqui, novamente, você vai aplicar uma regra de 3 simples. Faz a multiplicação cruzada, né? Faz a multiplicação cruzada. E aí fica fácil resolver. Então, x vezes 1 dá x e 4 vezes 60 dá 240 segundos, certo? Pronto, então acabei de encontrar o tempo em segundos e a quantidade de calorias, a quantidade de calor em joule. Pronto, agora que eu tenho os dois valores em joule e segundos, eu vou aplicar a fórmula da potência. Quantidade de calor deu 48.000, né? Foi lá, acabei de calcular lá, e o tempo deu 240 segundos. 48.000 dividido por 240 dá 200 watts. Então, a potência a potência necessária a se fornecer para aquecer 200 gramas de água de 20 graus Celsius para 80 é de exatamente 200 watts. Então, gente, você viu aí, a fórmula é muito simples. A questão implica somente em você encontrar valores que são dados em calorias, transformar em joule, o tempo que é dado em minutos, você vai transformar em segundos, e aí você aplica a fórmulazinha e acha rapidamente. Muito bem, aqui nós vamos ter aqui as questões para você resolver, como é que vai ficar nosso exercício, digitar seu nome, a turma em que você vai colocar. Qual é a potência necessária para aquecer 300 gramas de água de 80 para 100 graus Celsius em 5 minutos. Aí você tem um dado do C, o Czinho que é o calor específico da água é 1, e a relação de 1 caloria equivale a 4 joules. Então, praticamente a mesma situação, aplica a fórmula, transforma caloria em joule, depois transforma minutos em segundos, divide e você encontra aí a opção. Nessa outra questão aqui também a mesma situação, 200 gramas de água, intervalo de tempo de 5 minutos, a variação de temperatura já dá aqui direto, não precisa ser subtrair nada, dá 30 graus Celsius, e ele diz, aqui você tem que prestar atenção, que ele diz que 1 caloria é 4,18, então alguns exercícios entregam que 1 caloria é igual a 4 joules, outros exercícios, outras questões lá no Enem, vestibular, entregam que 1 caloria é igual a 4,18 joules. É importante você estar atento a isso daí. E aí também você vai fazer a mesma coisa. Você vai transformar o que está em caloria em joule, o que está em tempo de minutos em segundos, fazer a divisão e encontrar o valor aí tão procurado, certo? Galera, é isso daí, certo? Nossa aula. Então, é uma aulazinha rápida, simples, de potência. E aí você pode voltar aqui quantas vezes quiser na nossa videoaula e calcular aí, aprender a calcular o valor da potência, certo? Valeu, fui!